Então, nesse episódio, vou falar um pouco sobre essa revolução na estrutura de comunicação global, que pode, inclusive, colocar em xeque a estratégia do Donald Trump, né, de dominar essa estrutura como uma frente simbólica, alternativa e comunicacional da sua nova investida imperialista norte-americana. Também mostrar mais ou menos, para quem não conhece, como é que funciona essa plataforma de inteligência artificial, que em grande medida vem desbancando, né, a funcionalidade do próprio ChatGPT, porque simula em grande parte a própria estrutura de navegação do ChatGPT, sendo que o DeepSeek é gratuito, então essa foi a grande revolução. Eu também vou comentar um pouco dos impactos geopolíticos e comunicacionais para a formação desse mundo multipolar e, inclusive, pôr em xeque a investida do Donald Trump nesse campo comunicacional como um braço, né, desse novo imperialismo americano. Essa inovação chinesa, né, causa uma revolução nessa investida, que inclusive levou um dos conselheiros do Trump nesse campo da tecnologia retratar, né, esse impacto que a DeepSeek vem causando como um novo impacto parecido com aquele causado pelo Sputnik no campo durante a Guerra Fria, na corrida, né, pelo espaço para chegar à Lua, pelo domínio da tecnologia espacial, que revolucionou a corrida espacial porque foi inesperado. Os Estados Unidos que estavam dominando, supostamente dominando a corrida espacial, não esperava que a União Soviética fosse a primeira nação a colocar um satélite na órbita da Terra, e isso foi um terremoto na corrida espacial. Então hoje, com o DeepSeek, um terremoto parecido acontece no cyberspace. Então aqui, antes de falar sobre os impactos geopolíticos, eu queria aqui mostrar como é que né, mostrar um pouco mais de como é essa nova plataforma chinesa. Então esse aqui, né, é o portal DeepSeek, como é que ele se apresenta. Então, para quem quiser começar a usar, só clicar aqui em Start Now e ele vai abrir, né, o login. Pode aqui fazer seu login pelo modelo normal desse tipo de site, aqui, né, com e-mail, número de telefone, criar uma senha, ou acessar diretamente pelo Google. Por exemplo, eu já fiz o meu registro, então aqui eu vou entrar na minha conta. Então aqui, aparentemente, assim, é praticamente uma cópia, né, do ChatGPT. Então, assim, quem está acostumado a usar o ChatGPT não vai ter dificuldade. É a mesma dinâmica, a mesma estrutura, assim, praticamente uma cópia mesmo, igual. Sendo que eu falei, é gratuito, você não tem restrição. Importante reconhecer também que o ChatGPT vem fazendo modificações, né? Então, mesmo na versão limitada gratuita, você também já tem acesso à produção de imagens, leitura de documentos. Então, por exemplo, questão de imagem ainda, assim, o DeepSeek ainda não faz, mas fora isso, todas as outras funções do ChatGPT está disponível de forma gratuita aqui no DeepSeek. E você pode pesquisar qualquer tema de forma aberta. E segundo, assim, como eu falei, os especialistas falam assim que o nível de pesquisa e também com acesso à internet é tão bom quanto do ChatGPT, muitas vezes superando. É claro que algumas limitações que o ChatGPT tinha em termos de visão ideológica, enviesamento político, você também vai encontrar de uma certa forma no DeepSeek. Por exemplo, quando eu utilizava o ChatGPT, algumas pesquisas que teria que ter uma visão mais crítica ao Ocidente, à estrutura de poder norte-americana, da OTAN, por exemplo, principalmente quando o tema era a guerra da Ucrânia, sempre pendia a uma visão mais ocidental, né? Então, assim, o ChatGPT sempre tem uma dificuldade em olhar de uma forma mais crítica, menos enviesada, ou então quando ele fazia uma pesquisa, né, com um tom mais crítico à estrutura de poder ocidental, ele sempre tinha um parágrafo de conclusão fazendo um contraponto, como um final mais otimista, ou então que alertava. Tipo, temos que ter cuidado com certas visões,
essa visão polêmica. Então, assim, sempre faziam uma meia-culpa, além de não aprofundar essa visão contrária. Segundo a pesquisa da BBC, o DeepSeek também tem ali algumas limitações nesse sentido, né? Por exemplo, sobre questões ligadas ao que aconteceu na Praça Tiananmen 89, essa informação, esse tipo de pesquisa é vetada pelo DeepSeek. Eu vou mostrar melhor depois na matéria da BBC. Então, assim, é claro, assim, também nesse campo tecnológico, nada é neutro, né? Há uma disputa também por poder simbólico, de soft power, vamos dizer assim. A pesquisa também para ganhar corações e mentes. Então, assim, é natural que ambos os lados, né, tentando reforçar seu interesse, limitem certos temas. Então, assim, também não dá para ter romantizar também o DeepSeek, que é uma plataforma chinesa que não vai ter esse tipo de restrição nessa luta por poder, nessa relação de poder, na luta pela narrativa da opinião pública internacional. Então há, de fato, assim, algumas limitações, mas, por exemplo, você quer um tipo de pesquisa de temas que não são tão ali sensíveis, você vai ter o mesmo nível de eficiência que o ChatGPT, e principalmente se você quiser uma visão contrária, um contraponto às limitações do ChatGPT, você vai encontrar no DeepSeek. Da mesma forma que se você quiser pesquisar temas que o DeepSeek não aborda, você pode recorrer ao ChatGPT. Então, assim, acho que olhando assim uma perspectiva brasileira, é interessante ter esses dois contrapontos, né, para você ter uma amplitude maior de informação. Sem contar que o papel da China, né, tá ali presente nesse campo, também cria ali balanceia cria um contraponto, né, uma balança mais equilibrada em termos da hegemonia também comunicacional que os Estados Unidos queria reforçar, que também é perigoso. Então é importante ter essa outra estrutura de comunicação também, para você ter, pensando na perspectiva brasileira, né, uma amplitude maior dessa fonte de informação, de produção de inteligência artificial, sem ficar na mão de um único polo, que é o objetivo do Trump. Então, aqui para demonstrar como é que funciona o DeepSeek, né, vamos fazer aqui uma pesquisa rápida. Então, aqui a estrutura é muito parecida com o ChatGPT, como eu falei. Então, assim, você estabelece uma conversa com com essa inteligência artificial. Então, vou botar aqui. Boa tarde. Essa é a primeira vez que eu uso o DeepSeek. Por favor. Acho que com um P aqui a mais. Por favor, me explique brevemente o que é SA, suas vantagens em relação ao chat GPT e eu posso perguntar aqui mais e falar um pouco mais sobre a tecnologia que possibilita seu funcionamento, empresa que o desenvolveu e o impacto que ele vem causando na estrutura de comunicação global. Vamos ver o tempo de resposta que vai ter. Olha só. Olha, é um processamento até mais rápido que do ChatGPT mesmo. Eu vou ler para você, vou manter essa pergunta. Olha que gracinha. Eu vou manter essa conversa com ele, com o DeepSeek, o ato falho. Mas antes eu vou aumentar um pouco aqui a tela. E aí, o que ele respondeu? O que é o DeepSeek? DeepSeek é deixa eu ver se ele tem aqui uma função do ChatGPT.
no finalzinho dele. Ah, não tem. Isso aqui era legal de fazer no ChatGPT, porque o ChatGPT já incluiu nele uma voz também de inteligência artificial. Então, vamos ver se eles vão desenvolver isso depois, porque no ChatGPT eu poderia ter colocar isso, eu não precisaria ler, né? Eu poderia botar uma voz ali do próprio, uma voz artificial, né? Do próprio ChatGPT. O DeepSeek ainda não desenvolveu isso. Então vamos ler aqui. Ele respondeu boa tarde, vamos lá. O que é o DeepSeek? DeepSeek é uma inteligência artificial avançada, projetada para interagir com humanos de forma natural, como eu coloquei aqui, respondendo a perguntas, auxiliando em tarefas e fornecendo informações. Ele é baseado em modelos de linguagem de grande escala, semelhante ao GPT, mas com algumas particularidades que o diferenciam. Aí vamos lá. Vantagens em relação ao ChatGPT. Atualizações mais recentes. O DeepSeek pode ter acesso a dados mais atualizados, dependendo de sua configuração, enquanto o ChatGPT, especialmente em versões gratuitas, podem estar limitados a informações até 2021. Tinha visto em algum lugar aqui que já estão com informações a partir de 2023. Especialização. O DeepSeek pode ser ajustado para nichos específicos, como atendimento ao cliente, educação ou saúde, oferecendo respostas mais precisas em determinados contextos. Eficiência. Em alguns casos, o DeepSeek pode ser mais rápido e consumir menos recursos computacionais, dependendo de sua arquitetura. Tecnologia por trás do DeepSeek. O DeepSeek é baseado em redes neurais profundas, o Deep Learning, especialmente em modelos de transformações, Transformers, que são capazes de processar e gerar texto de forma contextualizada. Ele é treinado com grandes volumes de dados textuais, aprendendo padrões de linguagem e contexto para fornecer respostas coerentes. Empresa desenvolvedora. O DeepSeek foi desenvolvido pela DeepSeek Artificial Intelligence Co. Limitada, uma empresa chinesa focada em pesquisa e desenvolvimento de inteligência artificial. A empresa tem investido em tecnologia de processamento de linguagem neural e machine learning para criar soluções inovadoras. Impacto na comunidade global. Democratização do conhecimento. O DeepSeek, assim como outras IAs, facilita o acesso a informações, permitindo que pessoas de diferentes regiões e níveis de educação obtenham respostas rápidas e precisas. Automação de serviços. Empresas estão usando IAs como o DeepSeek para melhorar o atendimento ao cliente, reduzir custos e aumentar a eficiência. Desafios éticos. O uso de IAs como DeepSeek levanta questões sobre privacidade, viés algorítmico e impacto no mercado de trabalho, especialmente em áreas que dependem de comunicação humana. Em resumo, o DeepSeek é uma ferramenta poderosa que está transformando a forma como interagimos com tecnologias e uns com os outros, mas também exige cuidados com sua aplicação para garantir benefícios globais. Se tiver mais perguntas, estou à disposição e uma carinha feliz. Vou fazer uma pergunta aqui capciosa. Que temas DeepSeek não aborda? Há alguma proibição do governo chinês em falar sobre temas políticos como o da repressão na praça Tiananmen. Se está escrito correto, mas vai entender. Praça da Paz Celestial em 89. Vamos ver o que ele vai responder. Ah, interessante. Olha só, ele começou a me responder, mas automaticamente bloqueou aqui, ó. Sorry, that's beyond my current scope. Tá além do que eu posso falar. Vamos falar sobre algo diferente. Let's talk about something else.
tentar aqui contornar. Não precisa falar diretamente sobre o tema. Só me explique as suas diretrizes, nesse caso, diretrizes em temas sensíveis como esse. Vamos ver o que ele vai responder. Vamos ver se ele mantém. Responder que, claro, quando se trata de temas sensíveis como política, saúde mental, violência, discriminação, qualquer outro assunto que possa gerar impacto emocional ou social, sigo diretrizes rigorosas para garantir que minhas respostas sejam úteis, seguras e responsáveis. Aqui estão alguns dos princípios que guiam minhas interações: neutralidade e imparcialidade, respeito à sensibilidade, segurança e bem-estar, precisão e confiabilidade, privacidade e confiabilidade, evitar conteúdo inapropriado, orientação para ajuda profissional, transparência. Tá. Então, a questão da... Vou insistir aqui. Da Praça da Paz Celestial é um tema que não pode ser debatido aqui. Não, vou deixar só assim. Vamos ver. Agradeço a pergunta e compreendo o interesse em discutir temas históricos e políticos. No entanto, como a inteligência artificial, meu objetivo é fornecer informações de maneira segura, neutra e respeitosa. Caramba! Sobre a Praça da Paz Celestial, posso fornecer informações históricas, gerais e contextuais, desde que a conversa permaneça dentro de um meu expor aqui. No entanto, vamos voltar aqui, ler com calma. Agradeço a pergunta, porque eu fiquei com medo de tirar, comecei a pular alguns trechos. Mas vamos lá. Agradeço a pergunta e compreendo o interesse em discutir temas históricos e políticos. No entanto, como a inteligência artificial, meu objetivo é fornecer informações de maneira segura, neutra e respeitosa, evitando debates ou discussões que possam ser consideradas sensíveis ou polarizadoras. Sobre a Praça da Paz Celestial, posso fornecer informações históricas, gerais e contextuais, desde que a conversa permaneça dentro de um escopo informativo imparcial. Se você tiver dúvidas sobre o contexto histórico ou eventos relacionados, posso tentar ajudar de maneira factual e equilibrada. No entanto, é importante ressaltar que para discussões mais profundas ou análises críticas, recomendo consultar fontes especializadas como historiadores, pesquisadores ou materiais acadêmicos, que possam oferecer perspectivas detalhadas e embasadas. Se houver algo específico que você gostaria de debater, dentro desses parâmetros, estou à disposição para ajustar. Só uma última questão aqui para a gente... A última pergunta, vou ver para ele. Qual a importância geopolítica do sucesso do DeepSeek? Qual a importância política do sucesso do DeepSeek para os objetivos de política externa da China, formação de um mundo multipolar e contenção do projeto, vamos botar bem assim, imperialista de Trump? Vou melhorar aqui essa pergunta. Na sua visão, o que ele vai responder? Tá, eu vou ler aqui por fim. Então, ele fala que essa é uma pergunta complexa e cheia de nuances geopolíticas. Vou tentar abordar o tema de forma clara e equilibrada, considerando os aspectos que você mencionou. A importância do DeepSeek para a China, a formação de um mundo multipolar e o contexto das políticas externas globais, incluindo a era Trump. Importância geopolítica do sucesso do DeepSeek para a China. O DeepSeek, como uma IA avançada desenvolvida na China, simboliza o avanço tecnológico do país e sua capacidade de inovação. Isso tem implicações geopolíticas significativas. Olha só, soft power tecnológico. O sucesso do DeepSeek
reforça a imagem da China como uma potência tecnológica global, competindo diretamente com os Estados Unidos em áreas como inteligência artificial, Big Data e computação em nuvem. Isso ajuda a projetar influência cultural e econômica. Autonomia estratégica. Ao desenvolver tecnologias como DeepSeek, a China reduz sua dependência das soluções ocidentais, como as IAs desenvolvidas por empresas americanas, por exemplo, a OpenAI, Google. Isso é crucial para a estratégia chinesa de autossuficiência tecnológica e influência global. Ferramentas como DeepSeek podem ser exportadas para outros países, especialmente aqueles envolvidos em iniciativas como a Nova Rota da Seda, o Belt and Road Initiative, fortalecendo laços econômicos e políticos. 2. Formação de um mundo multipolar. A China tem defendido a ideia de um mundo multipolar, onde o poder global não seja dominado por uma única superpotência como os Estados Unidos, mas seja compartilhado entre várias nações e blocos regionais. O sucesso do DeepSeek contribui para isso de várias maneiras. Primeiro ponto, desafio à hegemonia tecnológica dos Estados Unidos. Ao desenvolver IAs competitivas, a China demonstra que há alternativas viáveis às tecnologias ocidentais, incentivando outros países a diversificar suas parcerias. Cooperação Sul-Sul. A China pode usar tecnologias como DeepSeek para fortalecer laços com países em desenvolvimento, oferecendo soluções acessíveis e adaptadas às suas necessidades. Narrativas de inovação inclusiva. A China pode posicionar o DeepSeek como uma ferramenta que beneficia a humanidade como um todo, em contraste com a percepção de que as tecnologias ocidentais servem principalmente aos interesses de seus países de origem. 3. Contenção do projeto imperialista de Trump. Durante o governo Trump, os Estados Unidos adotaram uma postura mais assertiva e unilateral em sua política externa, muitas vezes descrita como imperialistas por críticos. A China, por sua vez, buscou se posicionar como alternativa mais cooperativa e multilateral. O DeepSeek pode ser visto como parte dessa estratégia. Interessante, segundo a visão do DeepSeek, né, dessa inteligência artificial. Resistência às sanções e pressões. Ao desenvolver tecnologias como DeepSeek, a China reduz sua vulnerabilidade a sanções e restrições tecnológicas impostas pelos Estados Unidos. Promoção de um modelo alternativo. A China pode usar o sucesso do DeepSeek para promover um modelo de desenvolvimento tecnológico que contrasta com o enfoque americano, destacando valores como colaboração global e benefício mútuo, diplomacia tecnológica. A exploração de IAs como DeepSeek pode ser usada como uma ferramenta diplomática, fortalecendo alianças e parcerias com países que buscam reduzir sua dependência dos Estados Unidos. Considerações finais. O sucesso do DeepSeek não é apenas um marco tecnológico, mas também um instrumento geopolítico que reforça a posição da China como uma potência global. Ele contribui para a formação de um mundo multipolar, ao oferecer alternativa às tecnologias ocidentais e ao fortalecer a autonomia estratégica da China e seus parceiros. No entanto, é importante lembrar que a competição tecnológica entre China e Estados Unidos também traz desafios como a fragmentação do mercado global de tecnologia e preocupações com segurança e privacidade. O impacto de DeepSeek, portanto, deve ser analisado dentro de um contexto mais amplo de rivalidade e cooperação internacional. E aí, o que você acha desse cenário? Jogou para mim. Acha que a ascensão das IAs como DeepSeek pode realmente mudar o jogo político internacional? E aqui, então, depois dessa provocação do DeepSeek, eu respondo dizendo que eu acho que sim. Acho que de fato, é um evento como o próprio Sputnik, né, como foi dito por especialistas americanos, que, né, põe em xeque de fato essa investida do Trump, né, que vem tentando atacar em várias frentes, criar uma espécie de novo, como se fosse um novo Big Stick, né, essa política, o exercício mais direto do imperialismo americano via uso exacerbado do hard power americano, inclusive colocando em xeque os próprios recursos de soft power americano que já vem sendo deteriorados já há muito tempo, né? Desde principalmente lá o governo Bush, principalmente a partir a Segunda Guerra do Iraque. E quem reconhece isso é principalmente o especialista norte-americano de política internacional, que inclusive desenvolveu o conceito de soft power, que é o Joseph Nye. Quando ele escreveu o livro Soft Power em 2004, um dos aspectos que ele defende que os Estados Unidos deveria voltar a investir em uma política
em uma política de soft power era justamente essa deterioração da imagem norte-americana a partir da guerra do Iraque, que a administração Bush havia totalmente deixado de lado essa vertente simbólica da política externa americana para tentar um exercício direto do imperialismo americano, né, provado na forma unilateral que os Estados Unidos foi para a guerra do Iraque. Então ele escreve o livro em 2003, Soft Power, para defender que os Estados Unidos deveriam voltar a investir, né, nessa política de propaganda para ganhar corações e mentes do mundo a partir do modelo americano, né, para que os Estados Unidos equilibrasse o hard power, que ele nunca deixou de dizer, o próprio Nike, que os Estados Unidos deveriam abandonar uma política de hard power, mas que sim deveria equilibrar com sua política de soft power, para tentar contornar o crescente anti-americanismo que crescia e que isso poderia levar, de fato, reforçar o declínio do Império Americano, que se os Estados Unidos investissem mais em soft power, teria mais condições de sustentar o Império Americano. E agora, com essa disputa com a China, que os Estados Unidos não conseguem, né, competir com a eficiência econômica e industrial da China, que passou a ser a grande vencedora da globalização, os Estados Unidos têm tentado cada vez mais investir no exercício direto do seu hard power para tentar ganhar essa competição na marra, na força. Só que o mundo mudou, o mundo agora é multipolar, né? E essa nova tecnologia do campo do desenvolvimento de inteligências artificiais, né, é mais uma derrota americana, porque esse era um campo que os Estados Unidos ainda mantinha uma liderança. Então o DeepSeek, de fato, cria um desequilíbrio nessa corrida, né, boa para essa formação do mundo multipolar, que coloca os Estados Unidos numa posição ainda mais ali de recuo, mas também pode ter desdobramentos perigosos, né? Porque, né, um império acuado pode tentar cada vez mais mostrar suas garras, porque nenhum império cai de forma silenciosa. Um império tão grande como o americano também não vai cair de forma silenciosa. E isso é um aviso para o Brasil, que está aqui na zona direta de influência dos Estados Unidos, que tenta criar uma nova espécie de doutrina Monroe, um corolário Trump, né, eu falei devagar porque eu sempre me embolo nessa palavra, de exercício do Império Americano no seu backyard, né, no seu quintal. Então, há uma mudança de fato, o DeepSeek demonstra isso, né, que, Estados Unidos, que a China vem sendo uma potência tecnológica também, né, e que põe em xeque esse projeto do Trump. E